O Bolsonaro hoje, ele se tornou o presidente mais diplomático do Brasil. O presidente Bolsonaro esteve em Moscou e encontrou o presidente Putin lado a lado. O presidente Bolsonaro submeteu a 10 testes de Covid para estar com o presidente Putin. Só ressalientando a imprensa que criticou, e o Biden que criticou, e os democratas, né? Que sempre vão criticar tudo, né, que o Bolsonaro fizer. Sempre, né? O Bolsonaro hoje, ele se tornou o presidente mais diplomático do Brasil, enquanto o Biden quer guerra com a Rússia e acusa a Rússia de estar invadindo a Ucrânia, enquanto o Macron senta a 6 metros de distância do Putin no Kremlin, o Bolsonaro senta ao lado do Putin e almoça com ele. Então essa é a visão, essa é a Europa fragmentada, uma Europa casarista. Se vocês não sabem o que é casarista, são os judeus que viviam na Casária, que foram eliminados, foram expulsos, né, o reino deles, pela Tartária. Eles se infiltraram nas famílias reais e são os grandes banqueiros do que administram o mundo hoje. E estão dentro da política, né, dessa política, falsa política aí de centro, né, e esquerda, e até uma falsa direita que foi criada. Então, o que nós temos aí? O presidente Bolsonaro como o maior diplomata que nós podemos ser, o presidente mais diplomático. Eu acho que nem uma pessoa formada na escola de Rio Branco, né, no Instituto Rio Branco, né, que forma diplomatas, tem a capacidade, o estigmatismo, o tato, a eloquência, a sensatez, né, a sensatez, a perspicácia, a audaciosidade, a inteligência, né, a diplomacia, a ambiguidade que nós tivemos na tarde desta quarta-feira em Moscou. E o presidente foi recebido com um almoço no Kremlin. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse que não poderia ir porque está com Covid. Aí eu faço a minha pergunta: será que realmente a ministra Tereza Cristina, ela não foi sendo ministra da Agricultura por estar com Covid, ou ela está em conluio com algum partido de esquerda? O que nós tivemos hoje foi uma reunião, enquanto acontecia a reunião com o presidente Putin e o presidente Bolsonaro, o Ministério da Defesa, o Ministério da Agricultura, né, o Ministério da Casa Civil, tiveram uma reunião dupla, né, onde foram decididos vários acordos que vão beneficiar o Brasil na importação de fertilizantes, na importação de tecnologia para geradores de energia nuclear híbrida, para nós não dependermos mais só das hidrelétricas, a importação de tecnologia militar da Rússia, a importação de tecnologia cibernética. O Brasil, com isso, vai dar um passo à frente para impedir que hajam fraudes, como aconteceram, né? Vocês sabem, blá, 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 lá, né? Para que não aconteça no Brasil. Nós não podemos esquecer que o apoio russo foi fundamental no primeiro mandato do presidente Trump nos Estados Unidos, né?
Até dizem que a Rússia se infiltrou, né, lá dentro dos Estados Unidos. Se infiltrou ou não, não sabemos, mas o que podemos afirmar é que no dia de hoje o presidente Bolsonaro fez o maior acordo diplomático que poderia beneficiar o Brasil. Eu tenho falado há muito tempo sobre a importância da Rússia, a Rússia que já recebeu a visita do Arcanjo Miguel 2 vezes na história, o Arcanjo Miguel que ele está sobre a Rússia, o seu portal, e ele é padroeiro da Rússia. E aí o presidente Bolsonaro, no seu discurso, fala: a Rússia e o Brasil têm duas coisas em comum. Nós dois, a Rússia e o Brasil, são dois países cristãos. Vocês não devem deixar de ver o meu vídeo que eu falo sobre o Império da Tartária, ou seja, o império que foi esquecido e o qual os judeus simplesmente apagaram da história. Por quê? Pelos seus interesses. O Arco do Triunfo foi construído pelos tártaros. E muito antes dos russos, né, dos varengues, que eram as tribos que fundaram o Rus de Kiev, já existia Moscou. E aquelas torres com formato de cabeça de cebola, elas vêm do islamismo, né? E aí surgem os cristãos ortodoxos nesse período, quando os tártaros dominam Moscou. Então, Moscou é uma das cidades mais antigas do mundo. E vocês precisam ver meu vídeo sobre o Império da Tartária. Ali eu conto as mentiras que nos contaram na escola e que estão nos livros. A Tartária chegou até o Alasca, como reino de Anian, Kikivira, e chegou até a cidade de São Francisco, até o Chile, até mesmo até o Brasil. E quando em 1860 muitas pessoas sumiram, ou seja, dizimaram os tártaros. Nós não podemos esquecer que existia energia elétrica. Eles inventaram as locomotivas muito antes dos ingleses. O Império Inglês e o Império Espanhol, eles teve um desastre de lama e água na Tartária, que acabou com a Tartária. Falei sobre os unicórnios, sobre os auroques, né, sobre uma espécie de dinossauro que existia, que eram os grifos, né, que era a bandeira da Tartária. Então a Rússia, ela esconde segredos importantíssimos que nunca vão ser compreendidos por aqueles que não estudarem a história da Rússia, porque a história da Rússia foi distorcida e a Revolução Russa foi uma forma de acabar com os tártaros que ainda existiam na região da Sibéria. E ainda existe essa questão dos tártaros da Crimeia, que hoje a Crimeia pertence à Rússia desde 2010, a Rússia tomou. Porque o Rus de Kiev, a Rússia surgiu onde hoje se encontra a Ucrânia. A Ucrânia foi criada pelos ocidentais, né, pelos sionistas, banqueiros judeus, pelos satanistas, como uma forma de ter um entreposto militar para a invasão da Rússia. Napoleão Bonaparte tentou, não conseguiu. Hitler tentou, não conseguiu. E, graças aos russos, a Segunda Guerra Mundial terminou. Porque eles dividiram a Alemanha no meio, e aí teve o Muro de Berlim e tudo aquilo, a Alemanha socialista e a Alemanha. Então nós temos que entender que existem prós e contras na história. Nós não podemos ser radicais em relação a isso. Agora, o Brasil vai ter tecnologia cibernética para impedir fraudes nas eleições, vai ter importação de fertilizantes, vai vender proteína animal, frango, gado, commodities, e vai importar tecnologia para a produção de energia nuclear híbrida, caso hajam os desastres naturais que eu estou prevendo para esse ano, como o do meteoro. Então, a Rússia são com o Brasil e o Brasil com a Rússia. E o presidente Bolsonaro deixou claro nessa visita
que o interesse dele ali é comercial, acima de tudo, e que os países têm sua soberania. O Brasil tem a sua soberania, seu status quo, para decidir se ele vai à Rússia ou não, e não tem que ficar indo na onda dos Estados Unidos e do Biden, muito menos dos democratas. Que os Estados Unidos hoje vive uma das suas maiores inflações dos últimos 40 anos. Os Estados Unidos está com um déficit orçamentário gigantesco, porque os americanos não fizeram nada para impedir isso. Agora, nós vemos o Canadá num caos, a França num caos, e o Macron enfurecido, porque ele estava numa mesa de afastamento de 6 metros, enquanto o Bolsonaro estava do lado dele. Então, a aproximação de Rússia e Brasil e dos países dos BRICS, da África do Sul e da China, de certo modo, representa, né, também a Austrália, representa que o Brasil ele vai ter uma hegemonia mundial, uma hegemonia política e econômica. Agora, se eles vão querer fazer sanções e represálias, embargos infringentes econômicos contra exportações brasileiras, o problema é deles, eles que vão ficar sem comida. Porque o Brasil não vai deixar de vender para a China e para a Rússia e para os Estados Unidos. O Brasil, nós temos que entender que o Itamaraty, nós temos que entender que o Brasil, a nossa relação do Brasil sempre foi ambígua, sempre foi neutra em relação a conflitos mundiais, né? Então, o Brasil, na época da Segunda Guerra, enviou os voluntários da pátria, enviou alguns descendentes de italianos, alguns brasileiros, para lutar em Monte Castelo. Mas isso foi no final da Segunda Guerra, né? Quando as coisas já estavam bem caóticas. Nós temos que entender que o Brasil ele sai ganhando. Se houver uma guerra, se Putin for explodir algum país do ocidental, o Brasil não tem nada a ver com isso. O Brasil é apenas um fornecedor de cadeia de produtos, de matéria-prima, de commodities para o mundo. E essa é a função do Brasil. E a Rússia é o maior país do mundo, é um dos terceiros maiores contingentes militares do mundo, e a Rússia hoje, ela deixa, junto com o Brasil, o Biden, os democratas com o cu na mão, juntamente com o Macron, que está com o cu na mão, e a popularidade dele está cada vez caindo mais, assim como outros líderes internos, governantes aqui no Brasil. Então, hoje, eu fico muito feliz com a atitude diplomática, pacífica e com o discurso perspicaz, inteligente e diplomático que o Bolsonaro teve. E, infelizmente, até os meios de comunicação da esquerda estão tendo que divulgar isso. Então, o Brasil agora entrou para um marco na sua história. Agora, daqui para frente, se os Estados Unidos vai acusar a Rússia de invadir a Ucrânia, é mentira. Por que é mentira? Porque está acontecendo uma guerra civil, porque tem os pró-Rússia. Está tendo ali na região do Donetsk os separatistas, ou seja, aqueles que não querem mais pertencer à Ucrânia. Ou por quê? Porque estão acontecendo coisas erradas, vocês sabem, e a Storm está acontecendo. Vamos ver a manifestação de Trump, vamos ver o papel do Brasil nesse momento que é fundamental. E a América Latina, ela se curva para a Rússia e diz aos Estados Unidos que ele está perdendo sua hegemonia e já não é mais uma das maiores economias do mundo. Hoje a China supera os Estados Unidos, só que os Estados Unidos está querendo, de qualquer forma, continuar com sua hegemonia. Gostou do vídeo? Deixe o seu like para ajudar o canal a crescer. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo.